Olá, meus queridos irmãos. Aqui quem fala é o seminarista Daniel e o seminarista e presbítero Samuel Borges. Nós estamos aqui hoje para gravarmos um vídeo especial. Por conta de muitos afazeres e projetos novos que nós temos em vista, nós suspenderemos o Fome da Palavra por um tempo indeterminado. Todavia, antes de finalizarmos esse projeto que nasceu há alguns anos, foi em 2019, né? Agosto de 2019, se eu não estiver enganado. 2019, antes da pandemia. Nós entendemos que o Fome da Palavra ele cumpriu o seu objetivo por hora, tá? Mas antes de finalizarmos, talvez vamos postar aí as reprises, né, dos devocionais e assim por diante. Mas antes de finalizarmos, é bom falar um pouco sobre confessionalidade. Por que nós gastamos aí alguns vídeos para falarmos sobre o breve catecismo de Westminster? Porque é importante nós termos uma confissão além da Bíblia. Poxa, muitos crentes fazem essa pergunta e eu acho que é legítima, né? Você começar a expor o breve catecismo. E a ideia era apresentar para a igreja mesmo esse documento. Mas eu já tenho a Bíblia, seminarista, por que eu preciso mais de uma confissão e assim por diante? São perguntas que as pessoas fazem e são legítimas. Perguntas justas, né? né? Porque penso que flui de um coração fiel a Deus e a sua palavra, e tem toda a razão de ser feita. Então, vamos falar um pouquinho de confessionalidade e a sua importância. Eu gostaria de começar a perguntar para vocês, tem algum texto bíblico que você gostaria de ler para basear a nossa conversa? Eu quero ler o texto de Judas, não tem capítulo, né? Só é um. E sim, verdade. Então, Judas, verso 3. Olha que interessante, pegando o que o Daniel acabou de falar. Diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quero enfatizar o que Judas está dizendo aqui, que ele ia escrever sobre o assunto. Tiago, porque ele está expondo Tiago, né? Boa. Ele está dizendo que também é irmão de Jesus. Boa. Ele disse que ia escrever com uma intenção, mas por causa da necessidade, ele escreveu sobre outro assunto, que é a fé. E por que é importante nós termos isso como clareza? Porque hoje em dia nós vivemos em uma época onde não preciso defender minha fé. Verdade. Porque cada um tem a sua. Verdade. Não é verdade? E o que está por trás disso? A ideia do relativismo moral, do relativismo da verdade. A verdade não é absoluta. Então, estudar a confissão, ter uma confissão, é você dizer para o mundo no que você crê. E que era a função delas na época, principalmente na época da Reforma. Então era necessário você ter confissões, credos, porque o Estado olhava para aquela confissão e dizia assim, eles são protestantes. Ah não, o outro é católico. Então você está dizendo ao mundo, eu sou isso aqui. É claro que em nossa sociedade, isso daí pode causar como timidez, né? Algumas pessoas têm timidez. Esconde, né? Você é presbiteriano? Não. Você concorda com o capítulo sei lá qual? Não. Por quê? Por causa da nossa sociedade também é muito tímida, medrosa. Verdade, você tem razão. E aquilo, né? Sempre quando eu dou essa aula para os catecúmenos, eu começo quebrando uma falsa ideia de que há pessoas que não são confessionais. Isso é inexistente. Todo ser humano, ele é confessional, tá? Seja ele cristão ou ateu. Então, quando você responde a determinadas perguntas, por exemplo, quem é Deus? Deus existe? O que é pecado? Qual é o problema da humanidade? De onde viemos? Onde estamos e para onde iremos? Respostas para esse tipo de pergunta revela a sua crença, a sua confissão de fé. Então, não existe pessoas que não tenham confissão. Existem pessoas que escondem a sua confissão. E por vezes são coerentes ou incoerentes, na maioria das vezes incoerentes. Exatamente. Então a diferença de você adotar uma confissão histórica é que você
primeiro, dá um passo de humildade, reconhece que você não é o suprassumo e que pessoas muito mais capacitadas que você pensaram na Bíblia e assim sistematizaram as grandes verdades de Deus para facilitar a absorção de certas crenças. E só para reforçar o que o Daniel acabou de falar, o Cláudio Marra, naquele livrinho pequenininho da Confissão de Fé, que está na nossa editora, ele fala sobre isso. Ele fala que as pessoas têm uma confissão inconsistente e ilógica. Porque, por exemplo, ela vai afirmar sobre a existência de Deus, como Deus é. Só que lá na frente, quando você fizer outra pergunta, vai contra o que ela está falando. Não tem consistência, não tem lógica. Exatamente. E o que a confissão de fé, pelo menos da Igreja Presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo e o catecismo maior, eles são eles são consistentes. Verdade. E eles são lógicos. Eles não, às vezes, é tão lógico que quando eu dei aula para o pessoal do serviço, quando eu cheguei na parte da soteriologia, praticamente eu não precisava falar muita coisa, porque era lógico o que ia seguir. Porque se eu estou falando que Deus é soberano sobre alguma coisa, que o homem é um ser caído, qual é a lógica de tudo isso? Que Deus é soberano na salvação do homem. Então, a confissão de fé, ela é importante porque, além de ela ter uma consistência bíblica, ela é lógica. E outra coisa, né? Quando você está numa igreja que não existe uma confissão de fé, é problemático. Por quê? Porque você fica à mercê da crença de um determinado líder. Exatamente. Ou de uma liderança. Sim. Se eles mudarem do dia para a noite, acabou, né? Tem um filme chamado Com Fé no Caminho ou O Caminho da Fé. O Caminho da Fé. Que mostra que um pastor muito famoso, do dia para a noite, ele passou a desacreditar do inferno. Você Já assisti, já. Fumaça. Isso cai como uma bomba na igreja. Olha que ruim. E faz com que pessoas fiquem em dúvida. Outras vão contra, mas outras ficam até extasiadas, porque era uma pessoa de renome. Cita até a Bíblia para fundamentar. Exatamente. Esse é o problema. A confissão de fé, ela nos dá como posso dizer, um guarda-reio para as nossas interpretações das Escrituras. Tá? E você não fica à mercê de outras pessoas mudarem a denominação de um dia para a noite naquilo que você crê. Então é importante. Confissão de fé, ela é importante para você saber aquilo que você acredita e ser o mais lógico possível. Agora, Charles Hodge, o grande teólogo de Princeton, quando ele escreve a sua Magnum Opus, Teologia Sistemática, ele começa dizendo o seguinte, que teologia sistemática, ou até mesmo a gente pode aplicar aqui confissão de fé, é como Deus requereu do homem a sistematização das suas verdades. Olha só a comparação que ele faz. Deus não nos deu um livro de ciência, mas nos deu a criação. E falou para Adão, domine, você tem que dominar toda a criação. E daí a gente entendeu a gravidade, a física, que mais a geologia e assim por diante. Deus não nos deu um livro de geologia. Cabe ao homem sistematizar essas verdades à luz daquilo que ele vê e do seu estudo. Da mesma forma, Deus não deu um livro de confissão de fé ou uma teologia sistemática. Ele nos deu a Bíblia e cabe ao seu povo sistematizar para melhor ensinar acerca da sua verdade. Aí entra um problema que acontece, que é o quê? Por a igreja ter desenvolvido por 2000 anos todas essas doutrinas, a nossa geração hoje, ela é totalmente contra a tradição. Tem mais essa, né? Então pode ver que nós vivemos, como algumas pessoas dizem, nós vivemos numa sociedade líquida. A ideia é que tudo que foi estabelecido até agora tem que cair. Verdade. Então nós vemos isso na família, nós vemos isso... Então a palavra tradição hoje nem pode ser, é como se fosse um palavrão. Então é como se você se converteu hoje e desconsiderasse 2000 anos de história. Nossa, é uma arrogância, né? Exatamente. É uma arrogância. O Espírito Santo não falou com ninguém e a verdade ela é subjetiva. É uma coisa que eu vejo muitas vezes em canais de debate. Não sei se você já viu o pessoal... Não vem com o Calvino, não vem com o Lutero, vem com a Bíblia. Como se eu fosse o primeiro intérprete da Bíblia. Gente, não existe isso. A diferença do protestante e do católico não é que nós não temos tradição. Exatamente. É que nós não equiparamos a tradição com o pé de igualdade com as escrituras. Exatamente. São prateleiras diferentes, mas não quer dizer que elas são inexistentes.
Aí que tá. Porque para nós, a Bíblia que determina a confissão. E não é a confissão que determina a Bíblia. Exatamente, exatamente. Tanto é que, olha o que Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha que legal. Tradição, portanto, não é uma coisa ruim em si mesma. Existe a boa e a má tradição. Então, a pergunta que você tem que se responder é assim: a minha tradição presbiteriana, assembleiana, batista e assim por diante, ela é boa ou ruim? Qual é o juiz supremo que vai determinar isso? A Bíblia. A Bíblia. Isso é ser protestante. Agora, o católico não. O católico não, ele não entra nessa... O católico romano, né? Ele não entra nessa discussão. Porque a tradição e a Bíblia estão em pé de igualdade para ele. E quando fica entre as duas, quem prevalece? Tradição. Tradição. Tá? Então é importante. Então, ser protestante não significa não ter uma tradição. Pelo contrário, é abraçar a tradição, examinando-a à luz da palavra de Deus. E o legal Isso é disso é fantástico. que é como se fosse uma família, né? Exatamente. Você estudar a Exatamente. história da igreja é estudar a história da sua família. Exatamente. Se você entende que Calvino era seu irmão, Agostinho, todas essas pessoas foram levantadas por Deus como mestres, né? Exatamente. E são pessoas que nos ensinam, e além disso, se você não estuda a tradição, do jeito que o Daniel acabou de falar, se você não estuda a história da igreja, você não conhece sua família. Verdade. Você não sabe a sua árvore genealógica. Você acha que chegou e pronto. A Trindade veio do nada, saltou assim. Não, as duas naturezas de Cristo. Verdade. Não, lutas em cima de lutas. E pessoas que morreram por essas verdades. A ordem da salvação, como É. se desenvolve isso? O que veio primeiro? Eu me arrependo ou o Espírito Santo age em mim primeiro, né, na regeneração? Como que acontece essas coisas? Gente, volto a dizer, pessoas muito mais capacitadas do que a gente já se debruçaram sobre esses temas. Seria, além de arrogância, uma tolice Tolice. você desprezar tais coisas. Então, o que eu digo, juntamente com o colega Samuel, se atenham ao que os grandes homens de Deus do passado já disseram. Abrace isso. E a confissão de fé é um símbolo disso. Exatamente. É um símbolo disso. E o que o Samuel falou é verdade. Hoje, um iPhone, sei lá, está em que iPhone hoje? 15? Nada, tá no 14? 15. 15. 14? Você pode ver. A ideia de você ter um celular novo, nas propagandas, sempre é de uma ideia de realização. O melhor chegou. O antigo já é antiquado, já Exatamente. passou. Isso em tudo, até numa pasta de dente. Agora é a Colgate que vai deixar o seu dente mais branco do que... Né? O que passou já não presta mais, entende? Então, nós vivemos nessa cultura que nós somos bombardeados com a ideia de que o novo é bom e o velho é ruim. Exatamente. A Confissão de Fé de Westminster, já que é o nosso assunto, ela até hoje é o documento de fé que não foi superado. Não houve nenhum grupo teológico na história para formular uma confissão tão bem organizada e profunda biblicamente falando. Ela superou o teste do tempo, né? Então, Porque isso é igual interessante. o Eber Pai fala, né? A verdade é atemporal. Se o que está lá é verdade, a verdade é atemporal. Vai continuar sendo verdade. Continua insuperável. Verdade. Então, as pessoas, quando vão questiona, mas normalmente quando... Tá, mas verifica na Bíblia e vê se está errado. Aí normalmente vai com aquele argumento. Ah, não, mas fulano de tal tinha a vida ímpia. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando das escrituras. As preposições foram bem pensadas, Não, né? ali... Os termos. Só a forma o como foi cuidado, feita. Né? A forma como Aí tem uma coisa. É inspirada por Deus? Inspirada não. Aí que tá. Gente, isso é muito importante. Quando nós dizemos que a Bíblia é inerrante, é porque ela é inspirada por Deus, ponto. E só ela é inspirada por Deus. Sim. Ok? Todavia, não quer dizer que tudo mais que exista tenha erro, né? Então a confissão, ela não é inspirada, não. Logo ela tem erro? Não necessariamente, né? Por exemplo, eu vou falar uma frase para você que não está na Bíblia. Deus é santo, justo e fiel. Louvado seja Deus. Existe esse versículo? Não, Eu falei alguma mentira aqui? Entendeu? Eu não sou inspirado por Deus, mas por não ser inspirado não quer dizer que eu seja mentiroso o tempo todo, errado o tempo todo. Deu para entender?
Então, igual quando eu estudei a Confissão de Fé de Westminster pela primeira vez, no seminário, foi interessante. O nosso mestre, reverendo Ageu, falou, realmente, ela não é inspirada e ela pode ter erros. Todavia, eu já ensino há muitos anos, há mais de décadas, a Confissão de Fé, e nunca encontrei um erro. Então, olha só, quando a gente diz, volta a dizer, que ela não é inspirada, nós não estamos dizendo que ela tem erros. Ela pode ter. Agora, cabe a nós, pessoas aqui do século XXI, que estão longe da estirpe teológica dos nossos irmãos da Inglaterra, encontrar. É igual a Gil fala na sala. E nosso mestre não encontrou. Ele fala assim, você quer fazer uma confissão nova? Tá bom. Pega todos os pastores do mundo, os melhores, paga tudo para eles e os reúne em 5 anos. De segunda a sexta. Reformados e 5 anos, para eles montar uma nova confissão. Poucos sabem, mas é só... Quanto de tempo que eles gastavam nas reuniões de oração? Exatamente. Mais de horas, às sextas-feiras. Horas. Orando. Uma oração era 2 horas, a nossa não levava em 5 minutos, o pessoal já questiona. Os cultos que eram feitos na sexta-feira lá em Westminster era algo sublime. Então, aqui não foi criado numa torre de marfim, irmãos. A Inglaterra estava vivendo uma guerra civil. Loucuras estavam acontecendo naquele país. E aqueles irmãos conseguiram se concentrar em resolver problemas de pastores. Poucas pessoas sabem, mas quase 5.000 pastores com problemas eclesiásticos enviaram documentos ao Westminster e o Westminster julgou cada um deles. Tá? Então, além da confissão, tinha problemas eclesiásticos rolando lá no Westminster. Eles tiveram que lidar. Então, você tem uma guerra civil, problemas eclesiásticos que eles tiveram que lidar e despachar documentos, etc., decisões, e mais uma confissão para fazer. Então, e Deus soberanamente guiou todo o processo. E tá aí, né? Então, a nossa palavra final é basicamente essa. Procure reconhecer as suas raízes. Né? Procure reconhecer que você tem como bem disse o Samuel, né? Uma árvore genealógica espiritual que vai muito além de carne e sangue. Procure reconhecer. Saiba aquilo que você crê e por que você crê. Exatamente. Nós não somos presbiterianos à toa. Eu não sou presbiteriano porque a igreja presbiteriana é mais próxima da minha casa. Porque eu gostei do logotipo, porque o pastor aqui é mais engraçado do que o da Assembleia, do coral. Irmãos, é a fé que nos foi dada para batalharmos por ela. Exatamente. Como nós lemos em Judas, não é gosto. Não é gosto. Eu vou para a igreja presbiteriana, sabe por quê? Porque minha antiga igreja era o culto era muito agitado aqui, o pessoal mais quietinho. Não é isso, irmãos. É algo muito mais profundo. Tá? É a verdade, né? Aqui vocês estão diante de um ex-pentecostal. Fale a sua história como pentecostal. Eu não sei o que ele já passou na vida, só ele pode dizer. Mas eu não dancei na igreja. Nunca sapateei, nunca dancei. Igual ele aqui, ó. Ambos viemos de igrejas pentecostais. Ambos. E nós temos experiências assim. Mas a minha tinha declaração de fé, tá? A dele não tinha. A dele era pior ainda. E que ano foi a declaração de fé da igreja da Assembleia? 1600. Tô brincando. Não, Acho que 2010, né? 2010. 2010. Então, veja, olha Eles só. Eles lutavam para não ter. Isso está naquele livro século XX, o século do Espírito Santo. No começo, na origem, as igrejas pentecostais disseram que não queria credos, porque isso bloqueava o Espírito Santo. Olha só. Então era melhor você não ter uma declaração, porque senão você engessava. E o Espírito Santo precisa de liberdade para agir. Olha só. Interessante. Liberdade, neste contexto, como posso dizer... Criatividade. É uma criatividade, mas sem base doutrinária. Exatamente. Né? Aquilo que você falou. Então, Moisés. isso é loucura. Aquilo que você brincou, né? Uhum. Moisés pergunta para Deus, como eu vou te adorar? Não sei, cria, inventa. Inventa, né? Seja criativo. Quando a Bíblia nos dá todos os parâmetros para nós sabermos aquilo que cremos, né? Cabe a nós, como igreja, pastores, líderes, entender a palavra de Deus na sua complexidade e transmitir fielmente a nossa igreja numa linguagem mais acessível.
É o que nós vimos ontem, né, na palestra do nosso mestre, reverendo Hermstein. Deus se revela a nós de linguagem acessível e nós comunicamos à igreja da mesma forma, de forma acessível. Exatamente. E se você quiser provar isso, leia o Breve Catecismo, que era para crianças na época. Pronto. Gente, eu ia terminar agora, mas esse ponto é fundamental. Não se enganem, por favor. Não é porque nós estamos no século XXI que nós somos melhores que os nossos pais. Não somos. Em hipótese alguma. Veja, exatamente, o Breve Catecismo é teologia escrita para criança. Criança. E hoje em dia as nossas crianças conseguiriam estudar o Breve Catecismo? E decorar, né? Eles sabiam, decoravam. E aí? Esse é o pergunta ponto, gente. É possível? É. Conheço pais que ensinam o Breve Catecismo para suas crianças. Mas para você dar esse passo, você tem que reconhecer a sua miserabilidade, seu estado miserável, de incapacidade de atingir as verdades de Deus por conta, somente você, por conta própria, né? E abraçar a sua herança. Eu sempre digo que nós presbiterianos eu vejo a presbiteriana exatamente assim. Você está dentro de uma mansão com muitas coisas, mas nós nos acostumamos a ficar no porão, num quartinho pequenininho, apertado, e não aproveitamos a nossa Toda casa. a riqueza, né? Tem muita coisa, nossa. E eu espero que esses vídeos que nós gravamos, não sei quantos vídeos deram? Bastante. 30 e poucos, né? Eu espero que seja pelo menos um incentivo, um pontapé, para que você se empolgue a estudar. Vamos indicar alguns livros sobre o assunto? Eu tenho esse aqui, ó. Vamos lá, primeiro. Esse aqui do seminário. A Prática da Subscrição Confessional. Acho que só pior a capa, né? Não, Tem esse aqui. Eu tô arrumando. Boa. Tem esse aqui. Aí não dá, né? Não, tá arrumando. A ideia desse livro aqui, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas é mostrar que muitas pessoas, quando professam a fé, elas, diante de Deus e da igreja, elas dizem que vão subscrever tudo que a igreja presbiteriana ensina, símbolos de fé. Mas em algum momento ela vira a chave e ela começa a discordar de alguns pontos. E isso mostra, se você perceber, olhando para a Europa, que quando isso começou a acontecer, aos poucos começou a liberar muitas coisas. Então, por exemplo, eu não concordo que o Papa seja o anticristo. Tá bom, então não tem problema. Aí depois foi para outro ponto. Não concordo aqui que todas as crianças que morrem na infância, sendo eleitas ou não, para mim todas vão. Então começou a abrir. Quando foi ver, não tinha mais confissão. É só aquilo que eu acho mesmo. E a Europa está jogando das traças, né? Exatamente. Então esse livro ele vai trabalhar muito isso aqui. Ok. Eu indico do Graham Ryken, se eu não estou enganado, eu sei que o sobrenome dele é Ryken. É Todo o Conselho de Deus. Todo o Conselho de Deus. É interessante porque mostra a base bíblico-teológica de você fazer confissões. E o método, né? Exatamente. Como Jesus, ele usa aquele texto de Jesus, né? Os saduceus, né? Como Jesus, ele já tinha isso como pressuposto, de que nós faríamos teologia, pressupondo coisas, sabe? É interessante. Como a verdade de Deus, ela é possível derivar dela sistemas teológicos. E é esperado que nós façamos isso. O Ryken ele vai fazer isso de uma forma brilhante nesse livro. Todo o Conselho de Deus, a verdade de Deus de forma sistematizada. Outro livro que eu indicaria... O Imperativo Confessional. Imperativo Confessional, excelente, do Carl Trueman, um grande professor de história. Carl Trueman, de uma forma vivaz, eu diria, uma forma palatável e até por vezes engraçada, embora ele dê algumas espetadas em certas coisas, mas é um livro excelente. Imperativo Confessional é um livro para você ler e reler e se deleitar. O que ele vai fazer nesse livro? Primeiro, ele vai mostrar que o que nós já falamos aqui. É impossível você não ter uma confissão. A sua confissão pode ser particular, ou seja, criada por você mesmo, coerente ou incoerente, mas você tem. Tá? Então ele quebra isso, ele quebra a ideia de que é antibíblico você dizer o seguinte: somente a Bíblia. Esquece confissão, só a Bíblia. Ryken ensina no livro que quando os reformadores disseram sola escritura, é o que ficou entendido como ensinamento reformado, não queria dizer nuda escritura. São todas, é algo totalmente diferente. Nuda escritura significa só a Bíblia. Aí realmente, só a Bíblia, sem confissão, sem livro de teologia, só a Bíblia mesmo.
O problema é que a pessoa tem que ler grego e hebraico, né? Porque a Bíblia não foi escrita no nosso Exatamente. idioma. Então já começa, e para você traduzir precisa de dicionário, aí já começa as incoerências, né? Mapas bíblicos, a Bíblia não veio com mapa, então como você vai saber onde é a Judéia, Samaria? Então, isso é a Escritura, certo? A Escritura ela foi defendida pelos Quakers, anabatistas, porque eles diziam ter uma luz interior, que faziam com que eles entendessem a Bíblia, sem auxílio humano nenhum. Isso não acontece hoje, né? Tá? Isso é arrogância. E as igrejas que hoje dizem que tem isso, como a Congregação Cristã do Brasil, hoje é público, irmãos. Hoje é público. Vocês podem pegar um sermão. Pastores dizendo que nós somos salvos por obras. Poxa, mas não é o Espírito Santo que ilumina? Por que há essa contradição do Espírito, da palavra e a sua palavra? As igrejas que dizem que o Espírito ilumina e eles não precisam de seres humanos nenhum auxiliando, via de regra são igrejas que falam mais heresia. Tá? Exatamente. Então, o Reich, nesse livro, ele ajuda muito, ele mostra como que as confissões foram elaboradas desde a igreja primitiva, Idade Média, Reforma, como que a gente pode ver um revigoramento espiritual por meio do conhecimento de confissões e as suas histórias, como Confissão Helvética, belga, Catecismo de Heidelberg, na Alemanha. Vale a pena. Imperativo confessional. É muito bom. A ideia do imperativo confessional é exatamente esse. Você tem que ser confessional, você tem que saber a sua confissão e assim por diante. Um outro livro, as próprias confissões, né? É o principal. Confissão de Fé de Westminster, breve e catecismo maior. Breve catecismo e catecismo maior. E hoje tem comentários, se você achar difícil. Comentários. Quais comentários você indicaria? Tem aquele do Rod, mas aí já acho mais difícil, aquele da capa preta. Mas o da capa preta do breve, como é o nome dele? O Gerhard Voss. Aquele é bom. Gerhard Voss e também tem esse aqui é a cereja do bolo, né? É do Van Dix Horn. Van Dix Horn fez um trabalho tão bem feito nas confissões, ele computou as atas, ele organizou as atas e escreveu de uma forma brilhante. Ele foi um dos únicos que conseguiram permissão da Rainha da Inglaterra e do Parlamento para mexer nas atas de Westminster. Então, o que ele fez? Ele fotografou, explicou algumas coisas à margem da questão histórica que estava acontecendo na época, por que teve debate, como que foram os debates. Ele fez isso, publicou em vários volumes e ganhou uma medalha de honra da Rainha da Inglaterra por conta disso. Van Dix Horn é o maior conhecedor de confissão de fé de Westminster vivo hoje. E tem um livro dele, chamado Guia da Confissão de Fé de Westminster. Uma linguagem para a igreja, vale a pena. Um guia da confissão de fé de Westminster. Ele comenta a confissão, vale a pena. E hoje tem... A confissão, ela é pública, né? Então, tem na internet. É verdade, facilmente. boa dica. Pode baixar aí, leia, ensine. Hoje não tem justificativa para você não conhecer a sua identidade presbiteriana. E como eu posso fazer? Você pode estudar com a sua família. É simples, é muito didático. É muito didático. Como vocês viram nas perguntas, pode ver que é uma atrás da outra, é lógica. É lógica. Mas qualquer dúvida, o Daniel tá sempre aqui, só mandar um Sim, zap o pra ele. Samuel também. Gente, é isso, tá? O meu maior sonho é que as crianças da nossa igreja um dia estejam estudando o breve catecismo, os adultos o catecismo maior, ou os jovens, né? E os adultos a confissão de fé. Acho que hoje o grande remédio que a gente pode fornecer para a nossa igreja, num período tão difícil como o nosso, como você falou, sociedade líquida, onde os valores se perderam, individual, né? É voltar, né, às nossas raízes. Acho que é voltar à confessionalidade. Confessionalidade. Eu acho que é isso. Acho que já indicamos bastante livros, acho que vocês não ficarão sem livros. Tem um outro livro também sobre o Westminster, do Joseph Pipa Jr. Interessante também, um breve comentário, brevíssimo, mas sobre o Westminster, vale a pena consultar. É isso, não sei se o Samuel gostaria de falar mais alguma coisa. Não, só isso mesmo. Até aqui foi muito bom estar com vocês. Não é um adeus, mas um até logo. Ore por nós estamos com novos projetos e eu creio que vai ser um momento oportuno, né, para nós sentarmos com a liderança da nossa igreja e esboçarmos aí os nossos próximos passos. Então, que Deus abençoe vocês. Eu espero que até uma próxima, não é? Até a próxima. Deus abençoe. Um abraço.